Fala pessoal, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês então a minha monografia que eu fiz no MBA em Transformação Digital, que eu estou concluindo agora, se Deus quiser, e ela for aprovada, na USP. Eu fiz uma pós-graduação na Escola Politécnica, foi bem legal. Para quem não me conhece, eu fiz administração na Unesp e adorei esse universo de negócios. Trabalho com empreendedorismo aí há aproximadamente 8 anos. Comecei mais focado no terceiro setor, em educação, movimento estudantil mesmo, então fui presidente da empresa júnior lá da Unesp de Tupã, depois fui presidente do núcleo das empresas júniores da Unesp, depois presidente da FEGESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, das empresas juniores, e terminei como presidente da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, uma trajetória aí de 2012 até 2017. Depois eu entrei na ACE, fiquei em 2018, 19 e boa parte de 2020 também, então quase aí 3 anos. Na ACE eu entrei ali na área para ajudar a montar a área de consultoria, que aí estava criando para atender grandes empresas. Então fiz mais de 20 projetos entre startups e grandes empresas. Depois eu acabei assumindo o desafio de remodelar toda a plataforma de aceleração online, que aí se lançou esse ano, aberta para o ecossistema, que é a Growthaholics for Startups também, como Product Manager. Então, eu sempre me interessei muito pelo universo de tecnologia, e startups é um negócio que eu adoro, assim, estudar, ler e debulhar e ajudar empreendedoras e empreendedores. E sempre me incomodou muito essa questão de que as startups são uma bolha, é um negócio super estimado, e também a gente não tem muita clareza de quais são os impactos que as startups possuem no Brasil, né? Como que elas contribuem. Então, ao longo do meu curso que eu fiz ali na USP, eu pude ter algumas disciplinas que eu gostei pra caramba, e uma delas que mais me chamou a atenção foi a de sustentabilidade. O professor que é o orientador desse trabalho é um cara incrível, é o professor Jorge Abraão. Ele já foi presidente do Instituto Ethos, né, que é uma das principais referências quando o assunto é responsabilidade social e desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Então, eu fui atrás dele para a gente tentar fazer um mapeamento, entender como que é a atuação das startups no cenário socioeconômico do Brasil. E aí, esse projeto foi justamente o mapeamento das startups em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Foi um trabalho que a gente ficou super legal de desenvolver, os resultados são bem bacanas. Também eu vou estar apresentando agora eles para vocês também. A apresentação ela é bem técnica, né? Isso é, até perfil um pouco do curso ali, que é um curso de TI, né, dentro da Poli, então por isso que ela visualmente não é tão agradável, mas acho que o conteúdo é bem bacana. Espero que vocês gostem. Então, eu comecei o trabalho, né, falando essa frase do Peter Thiel, que ele fala no livro De Zero a Um, né, que você usar jeitos antigos para criar riqueza ao longo do mundo vai gerar devastação e não riqueza, né? Se a gente continuar no modelo que a gente está. E no mundo de recursos escassos, a globalização sem tecnologia é insustentável. Eu acho que essa frase ela resume muito o porquê que a gente foi querer discutir e explorar sobre esse tema. E grande parte da motivação partiu desse meu interesse pessoal mesmo. Pô, será que a gente vive uma bolha de startups? Será que as startups geram impacto? Por que o Brasil está liderando o setor na América Latina, né, de investimento em startups? Por que tem tanta desigualdade ainda no nosso país? É um ponto um pouco mais diferente, né? E como que as startups ajudam, de fato, o Brasil? Então, foi um pouco dessas perguntas, de uma maneira não tão estruturada, e a gente criou todo o framework, a metodologia do estudo, e se motivou a fazer esse trabalho. Então, qual que é o racional dele? A gente tentou pegar todo o retrato do ecossistema de startups, por meio do framework, né, de ecossistemas empreendedores, do professor Daniel Eisenberg, lá de Babson, entender um pouco como que está esse cenário e qual que é a relação das startups com o desenvolvimento sustentável, que aí eu acho que é algo super legal, que dá uma noção super holística do que está acontecendo na nossa sociedade, economia, meio ambiente.
E a gente achou que o melhor framework que representasse impacto e o cenário socioeconômico do desenvolvimento sustentável são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente correlacionou essas duas variáveis, as startups e as ODS, para justamente chegar nesse racional de qual é o impacto das startups no Brasil. Então, fazendo uma introdução do tema, né, o Brasil ele é marcado pelas desigualdades. Apesar da gente estar entre as 10 maiores economias do mundo, nos rankings de desigualdade, desempenho em educação, infraestrutura, saúde, várias outras coisas, a gente ainda está muito a desejar perto da grandeza que o país tem. E isso ficou muito evidente com o coronavírus, o quanto que a gente tem essa desigualdade em termos de saúde, infraestrutura, educação e outros aspectos básicos também. E, por outro lado, você vê o quão notável é o surgimento de startups que estão mudando a sociedade por meio da tecnologia em grande escala, né? Seja a viralização do Netflix, da Uber, da Spotify, do Airbnb, são empresas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia graças a esses avanços tecnológicos e maturidade dessas startups. E esse setor de startups, o Brasil, ele é referência na América Latina, ele é responsável por mais da metade dos investimentos que acontecem aqui. Então a gente ficou se questionando, né, putz, com tantos avanços tecnológicos e abundância de inovações, de um lado, como seria possível que a humanidade atravessasse de forma tão trágica a pior pandemia da história recente, né? A gente não conseguir resolver um problema desse com tanta tecnologia disponível. Então isso norteou um pouco também o estudo. Então o nosso objetivo foi justamente identificar os principais impactos das startups no cenário socioeconômico do Brasil em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é organizado pela Organização das Nações Unidas. E aí, como objetivos específicos, a gente teve conceituar o que é ODS, startups, mapear e estabelecer relações entre startups e as ODS, analisar a atuação das startups em relação aos ODS, e identificar as principais atuações das startups e novas oportunidades em relação a elas também. Ou seja, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, como que está esse cenário entre essas duas variáveis. E por que a gente quis fazer isso? Justamente para entender novas oportunidades de redução dessas desigualdades sociais, desenvolver soluções que são inovadoras nas questões socioeconômicas, que é uma área que carece disso, e também a geração de incentivos públicos e privados para o setor de startups no Brasil. Então, a gente espera que com esse estudo também dê estímulos para essas oportunidades e melhorias que a gente identificar. E qual que foi a metodologia que a gente utilizou? Então, o Brasil tem um universo muito vasto de startups, né? Não daria para mapear todas pelo tempo. A gente definiu uma amostra bem representativa, criou um índice, onde a gente classificou as startups e depois avaliou os resultados. Então, o índice foi elaborado por nós mesmos. A gente fez uma escala de 4 níveis, onde o primeiro deles a startup não tem nenhuma relação com aquele objetivo. No segundo nível, ela teria 0,0330 se ela tivesse baixa ou pouca relação com aquele objetivo. Depois, no terceiro nível, 0,670 se ela tivesse média relação e impacto indireto com os objetivos. E 1 se ela tivesse alta relação e impacto direto com os objetivos. Então, esse foi um índice que a gente criou na metodologia do estudo. Então, o estudo foi uma pesquisa exploratória para a gente identificar isso. A gente fez uma revisão bibliográfica também para conceituar, entender esse contexto antes de fazer as correlações. A gente fez uma abordagem mais qualitativa, né, inicial, interpretando ali a atuação das startups, com base nas informações públicas no site dela e tudo mais. E depois mais quantitativa, mensurando o resultado do índice. E a gente usou principalmente fontes secundárias, e aí a gente usou principalmente o Startup Base da Associação Brasileira de Startups como essa fonte de informações. Então, a amostra do estudo, ela pegou um universo de 13.203 startups que existem no Brasil. A gente tirou um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 5%, e a gente chegou numa amostra de 374 startups. Então, a gente fez esse processo em 374 startups que a gente pegou desse universo total de startups para entender um pouco desse impacto.
E aí eu acho que eu quis trazer esse daqui, foge até um pouco da estrutura ali do trabalho, mas esse filme que chama O Preço da Verdade, ou Dark Waters em inglês, ele retrata muito bem esse cenário do desenvolvimento econômico desenfreado em busca do lucro e da rentabilidade, sem se preocupar com o meio ambiente, com a sociedade em volta. E esse livro ele mostra um case da DuPont, onde ela acabou contaminando toda uma vizinhança ali onde ela estava inserido e uma fazenda. O fazendeiro acabou perdendo tudo por conta dessa comunicação, gado, as plantações, por causa de uma substância, o famoso Teflon aí, que é utilizado em frigideiras, em outras coisas também. E acredito que toda a humanidade está contaminada com o Teflon. Então esse é um filme que a DuPont não quer que você assista, mas ele é muito legal, vale super a pena, e ele começa a introduzir esse histórico, esse contexto que a gente vivia ali na década de 80 até os anos 2000, quando eu não se preocupava tanto com esse tema sustentabilidade nas organizações. Então, entrando na parte do referencial que a gente fez, né, o desenvolvimento sustentável, ele busca a sociedade economicamente inclusiva, ambientalmente responsável e socialmente justa. Esses são os três fatores e três pilares que ele tenta contemplar. E ele ganhou repercussão principalmente pelas conferências que a ONU foi fazendo depois do período da Guerra Fria. As empresas perceberam que esse modelo era insustentável, a busca desenfreada pelo lucro. E a partir dos anos 2000, a gente começou a ter um framework que eram os objetivos do milênio, que depois vieram originar as ODS. Então, os objetivos do milênio, a gente já estava tentando reduzir essas desigualdades, olhar para as questões ambientais, sociais, de uma forma organizada, pelos esforços que a ONU vinha fazendo também. E aí foi em 2015, mais recentemente, que surgiu as ODS, né? Com várias nações reunidas, elas se juntaram, fizeram um acordo, alinharam objetivos, definiram metas e criaram a Agenda 2030, que foi uma releitura melhorada dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, onde foi possível perceber quais eram os principais gaps, o que a gente não estava olhando, o que seria importante para a gente enquanto humanidade, e acabou ficando um framework aí mais completo hoje sobre a perspectiva do desenvolvimento sustentável, adotado por muitas empresas e iniciativas públicas, privadas, governamentais e do terceiro setor na busca da redução das desigualdades e também do desenvolvimento sustentável. Então, a gente escolheu o ODS justamente para ser o framework, porque a gente sabia qual que era o universo que a gente ia atacar as startups. Mas falar de impacto do outro lado da moeda poderia ficar muito relativo, né? Muito amplo e abstrato. Então a gente falou, vamos pegar o ODS, porque ele é a ferramenta mais utilizada e é mais fácil de se usar, né? Então, ele ajudaria nesse processo. E até legal que tem um estudo do IPEA que fala sobre mega tendências, que você estudando as mega tendências que eles falam, desde avanço da população, sociedade, geopolítica, ciências, tecnologia, economia e meio ambiente, com as ODS, você percebe que tem uma relação das ODS com os avanços tecnológicos. Que quando você olha os ODS, é como se fosse olhar uma janela para o futuro de como seria uma sociedade perfeita. E hoje não tem como a gente falar de uma sociedade do futuro sem falar da tecnologia. Então, esses dois temas, desenvolvimento sustentável, ODS e startups, mais cedo ou mais tarde, vão se complementar e vão passar a ser uma agenda mais forte e correlacionadas, né, assim, digamos. Então, do lado das startups, o que é esse fenômeno das startups? Né? Os dois autores mais populares desse mercado, Steve Blank e o Eric Ries, tem duas obras super conhecidas, que uma é a Startup Manual do Empreendedor, que criou esse conceito até, e depois o Eric Ries, que fez uma excelente releitura e adaptação. Eles definem algumas características legais, que as startups são empresas recém-criadas, estão num ambiente de extrema incerteza, são dinâmicas com burocracia reduzida, inovação em um produto ou serviço. Elas são organizações que buscam ser escaláveis, ser replicável, ser enxuta, que foi uma evolução até do Lean Manufacturing, e também elas são flexíveis, né? Então, startup é uma organização temporária buscando validar um modelo de negócio. Então, por isso que elas têm um crescimento tão acelerado por conta dessa dinâmica e adaptação que ela vai fazendo ao longo da sua jornada. E o ecossistema empreendedor,
é uma leitura que foi feita até emprestada da biologia, que realmente mostra quais são os atores, componentes, agentes chaves que contribuem para o desenvolvimento das startups. E o ecossistema no Brasil está amadurecendo muito assim nos últimos anos, de uma forma exponencial. Tanto é que nos últimos 3 anos a gente teve aí o surgimento de mais de 10 unicórnios. São aquelas startups que alcançam um patamar acima de valor de mercado maior que US$ 1 bilhão. A gente tem empresas aí que estão gerando um baita impacto, são um case muito legal, como a Nubank, a 99, o Quinto Andar, Log, Gympass, iFood, Arco, Stone, uma série de outras também que contribuem para esse amadurecimento. Né? Essas empresas geram emprego, geram renda, isso acaba sendo muito interessante. E o Brasil está bombando, né, nesse setor de venture capital na América Latina, ano após ano, dobrando o valor de investimento, tanto na América Latina quanto no Brasil, desde 2016. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil foi responsável por 50% de todos os investimentos realizados na região. Então, é um setor que está muito em expressão aqui, de fato, no Brasil, né? E aí, para a gente ir para o desenvolvimento do estudo, né, a gente, no perfil, como que era o perfil da nossa amostra, né? A maioria das startups eram do setor financeiro, depois de marketing, saúde, gestão e recursos humanos, foram as principais áreas das startups. E os estados de maior representatividade, o estado de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Ele não foi 100% fidedigno, né, à realidade de todo o Brasil, mas hoje existe uma concentração nesses setores e nesses estados. Por isso que a gente acredita que o estudo ele dá um retrato dessa amostra que a gente tirou e fez. Né? Mas isso é até uma das limitações que a gente aponta lá no final do estudo. E esse foi o resultado que a gente obteve, mostrando aí no índice que a gente elaborou, correlacionando todas as startups da amostra com cada um dos objetivos naqueles 4 níveis. O objetivo que mais se destacou foi o número 8 de trabalho decente e crescimento econômico. Então fica evidente, ele é o dobro do segundo colocado, o quanto que as startups contribuem para o crescimento econômico e para a promoção de emprego, renda e transformação econômica do Brasil. Em segundo lugar, a gente teve redução das desigualdades. Então, as startups elas conseguem democratizar aqueles recursos e aqueles serviços que são restritos de uma determinada classe. Por isso que as startups reduzem as desigualdades também. Esse foi o segundo o objetivo de maior nota no índice. Depois a gente teve o ODS 9 de indústria, inovação e infraestrutura em terceiro lugar, mostrando quanto que as startups também ajudam na competitividade empresarial, na indústria, inovação, infraestrutura e uma série de outras coisas também. Então, esses foram os principais destaques. Também teve alguns legais, como cidades e comunidades sustentáveis, saúde e bem-estar. Aí o resto já teve uma diferença que não vale a gente entrar apenas em cada um. E como piores ODS disparados, a gente teve os relacionados à água, que foi muito interessante, né? Porque a água é um recurso fundamental e vital para nós, né? O DS14 de vida na água, ele foi de pior desempenho e muito próximo dele o de água potável e saneamento. De toda a amostra, a gente teve 2 startups só, isso é menos de 1%, né, do estudo, que contribuíam de alguma forma, assim, com esse objetivo. Então, aí já mostra para a gente uma oportunidade de atuação para esse setor e incentivos e fomentos, já que a água é um recurso escasso, né, e em breve vai faltar. Então, isso é inevitável, porque talvez quando falte, comece a ter mais demandas para isso também, mas esse foi um takeaway aí que a gente tirou. Outra questão, a média por setor, né? Vale ressaltar que não existe um consenso sobre a classificação dos setores das startups. Então, a gente pegou as principais bases e fontes de conhecimento do ecossistema, não só da B Startup, mas como do Distrito, do Sling, do Start, da Liga Ventures, e a gente criou uma classificação empresarial para o estudo, conforme a gente achava o mais pertinente de todas essas outras fontes. E aí, o setor que teve o maior desempenho foi o setor de energia. Isso é muito legal, né? Startup de energia é super difícil por ser um ambiente altamente regulado, falta incentivo. Apesar das empresas da área serem extremamente inovadoras, tem uma questão da regulação muito forte, e ela é bem concentrado, né?
Mas por que que as startups de energia se destacaram muito também? Porque elas contribuem para muitas coisas. Elas contribuem com vários objetivos ao mesmo tempo, desde de questões de sustentabilidade, promoção de energia, inovação, acessibilidade, democratização de serviços e uma série de outros também. Depois veio o agronegócio, que também impacta várias coisas de sustentabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo consciente. Depois, a categoria de outros, que englobam categorias que não estavam contempladas aqui. E aí, depois vem educação, indústria, saúde, uma série de outros também. Esse foi um outro gráfico, uma outra tabela que a gente desenvolveu no estudo que foi super legal, que a gente fez uma análise de ocorrência, né? Então, dentro de cada objetivo e dentro de cada escala possível, quanto que se repetia dentro da amostra em porcentagem as startups, né? Então, por exemplo, startups de saúde e bem-estar. Quantas startups possuem alta relação com os ODS? Então, por exemplo, 8% das startups do estudo tem alta relação com o objetivo de saúde e bem-estar. Poderia até concluir, fazendo proporcional, né, que 10%, quase 10% das startups brasileiras impactam diretamente saúde e bem-estar. Então, essa foi a ideia da gente fazer esse estudo, desse quadro, né? E o que a gente concluiu nele, né? 79,87% das possíveis ocorrências de startups em relação aos ODS apresentam nenhuma relação em seu impacto direto, então tem muita oportunidade de ser explorado. Quase 80% dos casos não teve nenhuma relação. Com esse quadro, a gente viu que nenhuma startup impacta diretamente o ODS 1 de pobreza, o ODS 4 de clima, o ODS 6 de gênero, igualdade de gênero, o ODS 10 da água e o ODS 14 de desigualdades. Então, são áreas aí que não estão atendidas de forma diretamente pelas startups do estudo. E o destaque foi para o ODS 3 de saúde, o 2 de fome e agricultura também, o 4 de educação e o 7 de energia, porque é um setor que tem startups que a atividade fim impacta diretamente esses objetivos. Por isso que eles também tiveram um desempenho superior. Quando a gente fala do setor de energia, quais são os ODS que eles mais impactaram? O de energia e acessível limpa, né? A maioria das startups fazem soluções para isso. Cidades e comunidades sustentáveis, indústria, inovação e infraestrutura, combate às alterações climáticas e consumo e produção responsáveis. Então, esses foram os objetivos que as startups de energia, que foi o setor de maior impacto, mais tem relação. O ODS de maior destaque, os ODS de maior destaque do agro, foi de fome zero, o consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis, vida sobre a terra, combate às alterações climáticas e boa saúde e bem-estar, porque tem muita coisa relacionada à alimentação, né? E nutrição, que tem tudo a ver com isso. Então, basicamente, esse foi um pouco o recorte dos setores que mais impactam e onde que eles impactam também, né? E aí, fazendo uma análise individual, objetivo por objetivo, né? Como que a gente teve, então, o desempenho, né? No primeiro ODS de trabalho decente e crescimento econômico, apenas 16,31% das startups não apresentaram relação direta com a ODS. 41%, 42% das startups possuem relação, então, assim, quase a maioria, né? E 36% tem alta relação, então isso acaba sendo bem interessante também. No ODS 2 de redução de desigualdades, nenhuma startup teve alta relação, mas se você analisar que teve média e baixa, é um número expressivo, né? Além disso, outro destaque também no ODS 3 de indústria, inovação e infraestrutura, o, esse ODS, por que ele foi bom, né? Porque as startups têm tudo a ver com inovação e geração de novos serviços e modelos de negócios. Então, 24% das startups têm relação com esse objetivo, um quarto aí, né? Que acaba sendo bem legal, um quarto das startups impactam isso. O ODS 4 de cidades e comunidades sustentáveis,
É, ele teve que 27% possui relação com esse objetivo, né, um terço aí aproximadamente, porque as startups promovem eficiência, integração e sustentabilidade nas cidades. E as startups do agronegócio, energia, saúde, logística contribuem muito para esse objetivo também. O ODS 5 de saúde e bem-estar, ele teve o maior índice de ocorrência porque as startups de saúde impactam diretamente. Como geralmente são ciclos muito longos de P&D nessa área, assim como de energia também, ter startups nessa área é legal porque acelera o ciclo de inovação, né? Isso é super importante para o momento que a gente vive hoje em dia. O ODS 6 de paz, o sexto lugar no ranking, né, de paz, justiça e instituições eficazes. 18% das startups têm correlação com esse objetivo, e as startups que têm correlação com esse objetivo, o porquê que elas têm, né? Justamente porque elas ajudam com ferramentas de comunicação, eficiência, transparência, segurança e outros processos, tanto para a sociedade civil quanto a esfera pública, podem usufruir. Por quê? Porque dá uma segurança, né? Elas ajudam, dá mais eficiência operacional. Então, as startups contribuem com instituições mais eficazes, justiça, paz e etc. Por mais que a gente achava que não poderia ser um destaque, mas ficou em sexto lugar. Em sétimo, a gente teve consumo e produção responsável, né? Então, mais de 20% das startups têm relação porque elas ajudaram a melhorar os processos produtivos e estimular a economia criativa e circular. Startups de energia agro têm total correlação com esse objetivo. E também as startups são enxutas, né? O Selim está no DNA delas, então por isso que eles acabam ajudando de uma forma mais consciente a produção e o consumo. Em oitavo lugar, a gente teve educação de qualidade, que foi muito impactado pelas startups de educação também. No estudo, ele só teve 16 startups da área, mas 53 startups impactaram essa ODS. Então, olha que legal, né? Tipo, representa aí 14% da amostra, o que faz a gente parar para pensar que não só as startups de educação contribuem com esse objetivo, mas eu acredito que as startups também, quando elas empregam as pessoas que são empregadas por startups acabam tendo uma curva de crescimento na carreira, no desenvolvimento, que é muito interessante. Por isso que eu achei super bacana essa relação também. Em termos de erradicação da pobreza, né, em nono lugar, 81,82% da amostra não teve nenhuma relação com as ODS. As startups têm uma grande potencial aqui, porque o Brasil tem muitos problemas relacionados à pobreza. A gente é um país muito desigual, né? Então, tem um potencial enorme a ser explorado aqui. Tipo, 80% não ter nenhuma relação é muito, né? Em décimo lugar, Fome Zero Agricultura Sustentável. As startups de agro detonaram aqui. 30 startups do estudo têm essa correlação. Só que é uma grande oportunidade para o Brasil ser muito representativo nesse setor em termos globais, né? Então, o agro é a principal força motriz do desenvolvimento econômico brasileiro e pode ter uma expressão, tem uma importância muito legal nesse assunto de desenvolvimento e sustentabilidade, e startups podem explorar mais isso eventualmente. Ele poderia ficar muito melhor esse indicador aqui, esse objetivo dentro dos demais também. Já no 11º lugar, o ODS 17, parcerias e meios de implementação muito parecido com aqueles da comunicação, da justiça. 10% das startups, basicamente, do estudo tem essa correlação. Então, uma a cada 10 startups podem ajudar nesse trabalho de implementar as ODS e desdobrar elas. Isso é bem legal, né? E também, aqui as startups são principalmente por ferramentas de comunicação, processos, questões jurídicas e etc. Em 12º, o ODS de energia limpa, né, ele ficou mais na parte de baixo, apesar do setor de energia ser um de grande destaque, porque são poucas startups de energia, né, até. Mas a gente teve menos de 6%, então dá para ser explorado muito mais, principalmente porque as grandes empresas da área estão fazendo várias iniciativas legais também, desde a EDP, a Eneva, a CPFL, a Enel, mas toda grande empresa de energia tem iniciativas bem legais e maduras de inovação também. Em termos de igualdade de gênero, já começou a ficar ruim, nenhuma startup teve relação direta com esse objetivo.
O mercado de startups ainda tem uma presença masculina muito grande, em termos dos financiadores dessa indústria, os VCs também são majoritariamente homens, então dá para explorar muito aqui, né? Acho que não é a pauta a gente aprofundar nisso, mas mostrou para a gente que é uma carência. E também em vida terrestre, as startups de agro contribuem muito para esse objetivo. Não contribuem, não sei por que eu falei isso, desculpa. Apenas 9,63% das startups do estudo tiveram alguma relação com esse ODS. Então, vida terrestre significa preservação das espécies, da fauna, da flora. Então, as startups não olham muito para isso. Quem olhava de baixo um pouco a relação, muitas vezes eram as startups de agro, que naturalmente precisam ter esse olhar. Mas é baixíssimo, assim, né, o desempenho que esse índice teve. O 15ª ação contra o clima também foi baixo o resultado, menos de 10% do estudo teve essa correlação. Essa é uma das grandes pautas pelos esforços coletivos que a ONU tem. A ONU se preocupa muito com isso, a maioria das ações que surgiram, o surgimento da ODS foi muito pautado nessa discussão global do clima, né? Mas startups, de fato, não olham muito para isso. E o que foi de grande surpresa para o estudo também, os dois últimos piores resultados, né, de 0,003, né, nem zero, não é nem 1%, é menos que isso. Tanto água potável quanto vida na água. Então, esse é um dos recursos super importantes para o mundo e não teve, não apareceu. Só 3 startups, menos de 1% do estudo apareceu. Eu tinha falado 2, mas é 3. Aqui tem uma oportunidade enorme para as iniciativas públicas e privadas gerarem mais fomento. E essa é uma vertical inexpressiva no universo de startups, né? Vai ter um vasto território a ser explorado. O próprio setor de startups é novo, né? Então, naturalmente, acredita-se que oportunidades futuras vão surgir, né? O estudo não teve como objetivo gerar um ranking, mas essas foram as startups mais bem colocadas do estudo. Então, destaque para a Ribbon ou Ribbon, que não tem um setor principal definido, mas que ela acabou conversando com quase todos os objetivos. Depois a Suni, a Boomera, Smart Green, Colab, Duopana, Get Ninjas, Meta, Forvents, Livap, Pixforce, Prosumir, Brasil ao Cubo, a Clark, Cosol, Cube, Delphos, EpiHealth, EpiTrack e N2B. Então, essas foram as startups que tiveram o maior índice que a gente criou pelo estudo também. Essa não era a ideia, mas a gente achou legal mostrar para dar luz aí, reconhecimento às startups que se destacaram em relação às demais. Conclusão, o que foi muito bom, né, das startups nos estudos? Principalmente a geração de emprego e crescimento econômico, ODS 8, ODS 10 de redução das desigualdades, ODS 9 de indústria, inovação e infraestrutura, depois cidades e comunidades sustentáveis e boa saúde e estar. O que ficou no meio termo ali, o melhorzinho até foi o de Fome Zero, muito relacionado à agricultura e educação de qualidade. Potenciais de parcerias startups podem ajudar, assim como a promoção de instituições eficazes, paz e justiça, erradicação da pobreza e consumo e produção responsáveis. E o que foi ruim é que não teve startups que impactam diretamente a igualdade de gênero, água limpa e saneamento e a vida debaixo da água também. Além de vida sobre a água, foi super inexpressivo e combate às alterações climáticas também. Então, quais foram as limitações do estudo, né? A gente não tem tantas informações detalhadas públicas das startups, né? Está amadurecendo, mas isso dificulta a gente ter a análise mais precisa possível. A amostra ela não foi distribuída proporcionalmente de forma precisa conforme localização e setor, mas a gente acredita que ela retrata um cenário próximo ao da realidade. A gente teve ausências de estados, não por nenhum motivo, mas porque a gente acabou não incluindo na, na amostra sem. Não tem motivo, a gente não incluiu porque a gente tirou a amostra e não veio startups desses estados: o Acre, Amapá, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Rondônia, Sergipe, Tocantins e Roraima. Também a correlação foi por meio da interpretação que a gente teve, então isso dá sujeito à margem, né? Não foi algo que as startups foram se relacionando, a gente auditou e tal, então isso pode dar
uma brecha, mas eu acho que deu uma noção super legal. A gente se preocupou em fazer um estudo próximo da realidade. E a gente não fez uma análise aprofundada de cada startup, né? Eram 374 startups, muita coisa. Era eu, o meu orientador. A gente não teve muito tempo, né, para debulhar, mas quem sabe em futuros estudos tem uma oportunidade, né? Você mapear as boas práticas, trazer o impacto de uma forma mais tangível, qual que é o número de empregos, renda, impacto no PIB, quando que as startups se movimentam, geram, transacionam, carga tributária e etc. Isso acho que é uma oportunidade para estudos futuros muito bons. E as boas práticas que as startups fazem para gerar mais impacto também com as ODS, e até modelos referentes de estímulos para referências e criação aí de políticas públicas, incentivos privados e programas. Essas foram as referências do estudo. A gente gostou muito de ter estudado e contar com vários outros autores. Eu coloquei aqui dois benchmarks que nos inspiraram muito, que é o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor, de 2017, e o Índice de Universidades Empreendedoras da Brasil Júnior, de 2019. Foram dois estudos que nos inspiraram a como criar o índice, trabalhar com os dados, as análises e por aí vai, além de todos esses outros estudos que foram bem legais também. Bom, pessoal, essa foi a apresentação, então, do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco do impacto que as startups causam no Brasil. Se existe alguma dúvida sobre onde elas contribuíram, acho que a gente conseguiu mitigar, e aí tem os meus contatos para quem quiser tirar dúvidas, explorar e se precisar também. Obrigadão aí pela atenção e a gente vai se falando, mantenha o contato.